Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Vitórias do governo na Justiça enfraquecem CPI na Assembleia Legislativa. Mário Flávio, bom dia para você. Bom dia, Renata, Vitor, bom dia, nosso ouvinte. Rapaz, olha, a gente falava ontem, né, que essa CPI parece que não vai vingar. Eu já tenho minhas desconfianças, viu, se ela vai vingar, porque a CPI foi criada em meio a muito tumulto, muita crítica da oposição. E de lá para cá, né, várias decisões liminares vêm naquela história de João Grilo e Chicó, né, fico rico, fico pobre. Uma hora é um líder, outra hora é outro. Ontem, mais uma vez, uma decisão favorecendo aí ao Joãozinho Tenório, no que diz respeito ao PRD. Na minha opinião, ela enfraquece aí a oposição no que diz respeito a essa CPI, porque já é a quarta decisão que sai da Justiça, né, envolvendo os partidos que estão diretamente na CPI. Menos o MDB, né, que não está na CPI, mas de qualquer forma foi uma decisão que favoreceu Jarbinhas e favorece ao governo. Mas a situação do PSDB, por exemplo, com a deputada Débora Almeida voltando à liderança, né, ela atrapalha os planos do presidente lá da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, que quer a todo custo a CPI, que é o Diogo Moraes na presidência. Com Débora Almeida reassumindo o posto dela, isso fica inviabilizado. E também, né, ontem essa decisão do Joãozinho Tenório, com o PRD voltando para ele, na questão da CPI, o espaço também atrapalha essa história aí. Então, Vitor e Renata, é uma CPI, na minha opinião, que é nata e morta, né? Ou seja, ela nasceu já morta, porque o pessoal vai ficar recorrendo, vai ficar uma guerra na justiça, e talvez a CPI ela vai perder o time, né, da discussão no calor do momento. Perdendo o time, para mim, ela perde um pouco o sentido, porque a CPI é muito calor do momento. E aí a gente percebe que a cada decisão na justiça, meio que o pessoal vai desanimando da oposição, e essa situação simplesmente ela não anda. Então eu acho que é uma situação complicada. Olha, falando da política nacional, ontem começou o tão esperado julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E sabe o que chamou a atenção, Renata e Vitor? Pelo menos para mim, primeiro o discurso do Alexandre de Moraes. Eu até conversava com colegas advogados que sempre dão entrevistas a gente aqui e perguntava se era normal um juiz discursar em um julgamento. E aí o pessoal disse que não. Ele faz os autos, né? Ele lê os autos, lê a denúncia e depois ele dá a questão de como é que vai ser o julgamento. Mas Alexandre de Moraes fez um longo discurso ontem na abertura desse julgamento aí do Bolsonaro, falou aquela história lá que todo mundo já sabe. E ontem a oposição se mexeu. Foram 3 atos da oposição. O primeiro foi o desembarque do maior partido político hoje do Brasil, que é a Federação União Progressistas do Governo. Eu separei um trecho aqui do vídeo, que é do pernambucano Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, ao lado do Ciro Nogueira, né, do Progressistas, com a saída desse blocão de partidos aí do governo Lula. Boa tarde a todos. Como esperado e combinado, primeiro pronunciamento oficial dessa federação. Eu tenho o orgulho de estar aqui ao lado do meu co-presidente, Ciro Nogueira, dos nossos líderes de bancada, Luizinho, Pedro Lucas, a nossa amiga Tereza Cristina. Comunicado de Federação União Progressista. Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes dessa federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitores exigem dos seus representantes. Brasília, 2 de setembro de 2025. Muito bem. Pronto, tá aí a fala do Antônio Rueda, Vitor e Renata. Então é um gesto claro da oposição que resolveu marcar território, porque, veja, é simbólico demais você sair do governo no dia que começa o julgamento de Bolsonaro. Então a federação deixa o governo e não só deixa, obriga aos políticos que são 2 ministérios, né, da comunicação e o outro agora tá... dos esportes, o André Fufuca. O Fufuca, né, André Fufuca. Ele disse que estava despachando normalmente, né? Pronto, então ele vai ter que escolher, ou ele fica no governo ou em outro partido.
mas se ficar vai ser expulso do partido, os dois vão ser expulsos, né, do partido. Então foi um gesto ontem simbólico da oposição, né? Para mim é um gesto de apoio a Bolsonaro, justamente no dia do julgamento dele, os partidos saíram do governo, e depois, mais tarde, ganhou força um discurso que estava meio que desaparecido das pautas, né? A anistia dessa história dos atos do 8 de janeiro. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, pela primeira vez admitiu pautar a anistia publicamente. E o líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, ele confirmou que foi fruto de uma articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que caiu em campo, porque para Bolsonaro ser anistiado, ele precisa ser condenado. Como a gente sabe, todo mundo que nesse julgamento de Bolsonaro ele vai ser condenado, então a oposição trabalha que Bolsonaro sendo condenado, aí aconteça a anistia via a Congresso Nacional. E por fim, ontem à noite, já o Senado flexibilizou, ou seja, afrouxou a lei da ficha limpa. E um detalhe, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não é obrigado a votar, fez questão de sair da cadeira de presidente para votar. Com isso, aquela lei da ficha limpa, Renata, perdeu força ontem lá no Congresso Nacional, e políticos que estavam inelegíveis, como o emblemático Eduardo Cunha e o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, eles poderão disputar a eleição normalmente no ano que vem. Ou seja, foram 3 mexidas aí que, para mim, elas mandaram recados aí no dia do julgamento aí do ex-presidente Bolsonaro, que vai seguir hoje, né? Bolsonaro que não compareceu ao julgamento. Então, a política... Esse foi um resumo aí dos fatos, né, que a gente trouxe aqui para vocês. Amanhã eu volto com mais informações. Registrar aqui um abraço pro meu amigo Gui, que acompanha todo dia os comentários aqui. Também o Lélio Padioro, né, que ontem mandou o vídeo lá da filha dele, né, cantando a música da Rádio Cidade. E também aqui meu amigo professor Gleidson Cássio, que também está acompanhando aqui a nossa programação. Mário Flávio, obrigado, Mário. Até amanhã. Eu, Vitor, Renato, um abraço para vocês. E desejar aí um bom retorno das férias, né, do Laís e também do nosso querido Joseph Santos. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.